Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar em quais situações é quase que obrigatório o seu gato fazer um exame de sangue. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, tô fazendo esse vídeo no intuito de vocês entenderem da importância do exame de sangue, tá? Que envolve hemograma, que geralmente vai ver a parte celular ali, mas também o bioquímico, que vê algumas enzimas, alguns parâmetros renais, hepáticos, né, alguns minerais, eletrólitos no geral. Então, todos esses exames aqui eu vou te falar a importância dele. Por quê? Talvez, né, ou quase certeza, você já levou o seu gato no veterinário algum dia, ou você vai levar por algum motivo, e quase sempre é solicitado um exame de sangue. E às vezes você fica se perguntando, será que é realmente necessário? Será que o veterinário está tentando me passar a perna, está querendo ganhar um dinheiro a mais, né? Será que realmente precisa? Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que 90% das vezes realmente precisa, tá? E também vou te falar quais momentos que dá para dar uma relevada ali, tá bom? Já ficou aqui na primeira coisa, né? Que é o check-up de rotina. Então, eu sempre indico para vocês levarem o gato de vocês para um exame de check-up uma vez por ano, tá? Se ele é um adulto saudável, a partir ali, quando ele passa dos 8 anos, se você quiser já começar a fazer semestralmente, pode, mas realmente a partir dos 10, que é o mais importante, levar ali de 6 em 6 meses. Óbvio, se você tiver condição financeira e tudo mais, eu entendo completamente que tem pessoas que têm 15, 20 gatos, não tem como levar todo mundo no veterinário para fazer check-up anualmente, mas aqui falando para quem tem menos gatos, tem mais condição, tá? Sempre que puder, leve ele para fazer esse check-up, tá? Esse check-up aqui, ele vai avaliar o total, né? Tanto hemograma quanto bioquímico, então avaliar as hemácias, o hematócrito, avaliar ali, né, as questões do leucograma, células de defesa, mas o principal mesmo aqui é avaliar a função hepática e função renal, tá? Que são dois indicadores muito grandes de problemas, principalmente quando a gente fala de um check-up, que o check-up do gato adulto saudável é muito importante, mas quando ele está idoso é mais importante ainda, porque é aí que os grandes problemas começam a surgir, e principalmente a doença renal crônica. Então, a doença renal, você talvez consiga pegar um indicativo dela surgindo antes mesmo do gato começar a apresentar sinais, entendeu? E se você conseguir fazer isso, o tratamento vai ser muito mais eficaz, tá? Então, o check-up aqui de rotina é necessário fazer. O hemograma é o principal exame aí, mas se tiver condição também faz ultrassom, né? Enfim, faz quantos exames puder, quanto mais melhor, né? Mas depende do monetário. A segunda situação é antes de cirurgias e procedimentos anestésicos. Então, quando você vai anestesiar um animal, você tem que avaliar a função renal e função hepática. O fígado do gato metaboliza ali aquele fármaco e o rim excreta ele. Então, se eu tenho uma função renal extremamente comprometida, a excreção vai ser comprometida. Se eu tenho a função hepática comprometida, a metabolização do fármaco vai ser comprometida. Então, tenho que ter uma noção geral desse estado de saúde do gato. Através do hemograma, eu consigo ver se o gato ele tem uma infecção, por exemplo, sugestivo, né, de uma infecção, se ele tiver uma leucocitose, por exemplo, principalmente uma neutrofilia ali que vai indicar uma infecção bacteriana. Então, se o gato está com uma infecção, ele não pode passar por anestesia e procedimento cirúrgico. Eu avalio as hemácias, o hematócrito, que me dá a informação ali se o gato está com anemia ou não. Se ele tiver anêmico, ele também não pode fazer a cirurgia. Ele me dá a informação de se o gato tem trombocitopenia ou não, né? Se ele está com o nível adequado de plaqueta. Se ele tiver com a plaqueta muito baixa, também não pode fazer cirurgia. Então, todo, né, esse check-up cirúrgico, pré-cirúrgico e pré-anestésico é imprescindível, tá? Então, quando você vai levar o seu gatinho lá para castrar, vai pedir exame de sangue para avaliar todas essas questões aqui. Se você for levar ele para uma simples limpeza de tártaro,
é sob anestesia, então também tem que ter esses exames, tá bom? Então é normal, é necessário, tá? Então não acho que fui castrar, pedi o exame de sangue, tá querendo ganhar dinheiro. Não, é necessário para avaliar o risco cirúrgico daquele caso, tá bom? A terceira situação, suspeita de infecção. Aí pode ser qualquer infecção. Então, se o gato ele chega, por exemplo, tendo uma diarreia, ele pode estar com uma infecção gastrointestinal? Pode ser várias outras coisas? Pode, mas uma das suspeitas pode ser infecção. Pode ser uma enterite bacteriana, pode ser uma enterite parasitária. O hemograma traz informações sobre isso. Então, por exemplo, quando eu tenho uma infecção muito grande bacteriana, eu vou ter uma neutrofilia ali no mínimo. Se eu tenho uma carga parasitária muito grande, eu posso ter um aumento de eosinófilos, que são células de defesa meio que específicas contra parasitas. Então, numa suspeita de infecção, seja ela qual for, tá? Se tá com suspeita talvez de uma gata não castrada ter piometra, né? Se ali o gato ele tá com, por exemplo, tendo secreções oculares, secreção nasal, tá com suspeita de infecção bacteriana secundária, ali qualquer suspeita que o gato esteja enfrentando um processo infeccioso, o hemograma, no mínimo, é imprescindível para avaliar ali se tem uma resposta imunológica contra algum patógeno, tá bom? A quarta situação é monitoramento de doenças crônicas. Então, gatos que já são diagnosticados com doença renal, por exemplo, eles precisam fazer bioquímicos, né? E hemograma também, pelo menos anualmente ali, dependendo do estágio da doença renal, ele vai fazer a cada 6 meses ou até com uma frequência ainda maior, tanto hemograma quanto bioquímico, tá bom? Porque o gato com uma doença renal muito avançada, ele tem uma diminuição da eritropoetina, que basicamente é um precursor da formação das hemácias. Então o gato, quando ele tem a função renal muito comprometida, ele também pode ter um quadro de anemia por conta da diminuição desse precursor. Então eu tenho que fazer o hemograma para avaliar o número de hemácias e o hematócrito desse gato, tá bom? Além do bioquímico para avaliar a função renal específica, ureia, creatinina. Se a pessoa tiver condição, fazer um SDMA, que é ali mais sensível a modificações da função renal. Então, para acompanhamento de doença renal, é imprescindível fazer esses exames de sangue, tá bom? O gato com hipertireoidismo, ele também tem que fazer esses exames de sangue para sempre estar ali, né, uma frequência estabelecida pelo veterinário para estar avaliando o nível de T4 ali, tá? Então, dependendo da doença crônica que aquele gato tem, ele precisa fazer exames ali de sangue com uma certa rotina e frequência para avaliar como está o estado de saúde, se está evoluindo aquela doença ou não, se ela está bem estadiada, controlada, tá? A quinta situação, suspeita de anemia. Então chega um gato na clínica, o gato ele tá com a mucosa, né, esbranquiçada, aquele gato fraco, letárgico, não quer comer, né? Você tá suspeitando que ele tá com um quadro anêmico, vai fazer um exame de sangue, tá? Para avaliar ali se é uma anemia também regenerativa ou arregenerativa. Esse dado é muito importante, tá? Porque se o gato está tendo uma anemia regenerativa, indica que estão regenerando ali as células. Então é um quadro menos grave. Entende? Talvez o gato esteja com uma hemorragia interna, não quer dizer que não seja grave, tá? Mas eu vou te explicar o porquê que é menos grave que a regenerativa. Talvez o gato esteja com alguma infecção ali parasitária ou algo do protozoária que ataca as próprias hemácias e causa uma anemia, mas está regenerando. Então, quando eu tratar a causa base, vai regenerar, o quadro anêmico vai passar. Entende? Agora, a regenerativa, ela é mais grave, por quê? Porque não está tendo regeneração. Então, geralmente, eu vou ter um acometimento da medula óssea. Aí que mora o problema. Na grande maioria das vezes, o acometimento da medula óssea, ele é irreversível. Então, o gato vai precisar de sucessivas transfusões de sangue, até porque a transfusão de sangue, a hemácia que está transfundindo ali para o gato, ela tem um tempo de vida. Quando ela morrer, vai precisar de outra transfusão. Por isso que um gato que é FeLV positivo,
né, que tem muitos acometimentos de medula e tem esse tipo de anemia, quando ele chega nesse estágio de precisar de transfusão, é já um momento final ali de vida, porque ele vai ficar fazendo transfusão pro resto da vida. Então já é um momento ali bastante complicado da doença, tá bom? A sexta situação, suspeita de doença renal. Como que vai suspeitar de doença renal? O gato está fazendo muito mais xixi que o normal, o gato está bebendo muito mais água do que o normal, o gato está começando a ficar com pelo feio, o gato está começando a perder peso, tá? O gato ele está começando ali, ele pode ter um quadro de diarreia, ele pode ter vômito com sangue, porque há um aumento ali, né, desses metabólitos no corpo, pode diureia, por exemplo, e tudo pode causar uma gastrite, pode causar uma úlcera e levar a vômitos com sangue. Então tudo são sinais de uma doença renal, principalmente quando a gente fala de gatos que passaram já dos 10 anos apresentando esses sinais. Perda de apetite, porque a doença renal vai deixar o gato nauseado ali. Então, teve esses sinais, vai no veterinário e já espera claramente que vai precisar de um exame de sangue, tanto hemograma quanto bioquímico também, tá bom? A sétima situação, suspeita de doenças hepáticas. Quais sinais de doença hepática? O gato ele vai ter icterícia, que é basicamente ele vai ficar amarelado ali pelo aumento de bilirrubina no corpo dele. Então as orelhas aqui vai começar a ficar amarelado, o céu da boca, talvez a mucosa dos olhos, né? A mucosa aqui da gengiva, da boca no geral. Então o gato vai ter esse quadro, mas nem sempre ele vai ter icterícia com comprometimento hepático, depende muito do grau ali. Então, mesmo sem icterícia, ele pode ter problema hepático e ter sinais como, por exemplo, vômitos e também ali uma perda de apetite, tá bom? Então, por isso que sempre que o gato está vomitando, precisa fazer exame de sangue para tentar entender o que está acontecendo. Será que tem alguma infecção? Será que tem algum acometimento renal? Porque renal também causa vômito. Tem um acometimento hepático, porque hepático também causa vômito. Tem acometimento da bile, né? Não da bile ali, da vesícula biliar, por exemplo, que também pode causar vômito, pode causar diarreia também ali. Então, tudo isso a gente consegue ter noção através de um exame de sangue, tá bom? A oitava situação, suspeita de diabetes. Eu coloquei a diabetes aqui porque a gente tem os testes igual nós humanos, que você fura o dedinho e coloca lá e a gente consegue aferir a glicemia do gato dessa forma tranquilamente. Tá bom? Só que o teste de sangue ali, né, total ali que você tira do gato, ele é um pouco mais fidedigno, tá? Mas na maioria das vezes, para um diagnóstico, nem sempre precisa fazer o exame de sangue em si, tá? A gente pode fazer a curva glicêmica do gato ali, né, tirando esse sanguinho ali sem problemas também, tá? Mas eu coloquei aqui porque às vezes pode solicitar, e se solicitar, fique tranquilo, porque é para fazer ali um diagnóstico mais fidedigno, mais preciso, tá bom? A nona situação, suspeita de hipertireoidismo. Então, de novo, o gato começou a comer demais. Só voltando na diabetes, que eu esqueci de falar os sinais para vocês. Então, o gato na diabetes ele vai começar a comer mais do que o normal, mas ao mesmo tempo perder peso, ele também vai começar a beber mais água, tá? E vai também, portanto, vai começar a urinar mais. E você pode perceber presença de formigas na caixa, porque na diabetes ela pode acabar tendo maior liberação, né, que a gente chama de glicosúria, a presença de glicose na urina do gato, e vai atrair formigas para ali, tá? Então também é um sinal de diabetes. Aqui no hipertireoidismo, o gato ele vai comer demais, também vai perder muito peso, vai ter uma energia muito desproporcional para aquela idade, mas nem sempre vai acontecer, tá? Então não se apegue a hipertireoidismo, meu gato ele tem que ficar doido ali correndo pela casa com uma atividade muito alta, nem sempre, tá bom? Mas ele vai comer mais, ele vai perder mais peso, ele também vai ficar com o pelo mais feio, ele pode ter o nível de atividade aumentado, ele pode vocalizar mais. Então são sinais muito parecidos com a doença renal, tá bom? E geralmente são doenças que acometem
o gato idoso passou de 10 anos, hipertireoidismo e doença renal são doenças muito comuns. E pior ainda, são doenças que podem acontecer em conjunto e o próprio hipertireoidismo mascarar a doença renal. Então, às vezes, o gato ele tem uma doença renal bem grave, só que você faz o exame de ureia e creatinina, a creatinina tá alta, mas não tá tão alta quanto deveria estar, porque às vezes, por exemplo, você faz em conjunto ultrassom, você vê que o gato nem tem estrutura renal mais, o gato já não tem rim, né? E você fica assim, meu Deus, a ureia, a creatinina desse gato deve estar lá nas alturas, você vai aferir, tá lá 1.8, 2.2, você fica assim, meu Deus, como que ele não tá tão alta, né? Porque talvez ele também tenha hipertireoidismo e o hipertireoidismo tá mascarando ali o nível de creatinina. Tá? Então são duas doenças comuns do gato idoso que podem acontecer em conjunto e que devem ser diagnosticadas da forma correta. E o diagnóstico é feito pelo exame de sangue, né? No caso da doença renal também é muito importante o ultrassom ali, tá? E o SDMA, se possível, tá? Ele está ficando cada vez mais acessível hoje em dia. A 10ª situação, diagnóstico e monitoramento da FIV e FeLV. O diagnóstico em si não é feito pelo exame de sangue, o diagnóstico se o gato estiver em um estado progressivo, tá? Mas se tiver condição, sempre é bom confirmar pelo exame de sangue em si, que aí no caso ia ser o PCR, tá? Então, o diagnóstico de FeLV, por exemplo, ele é feito da seguinte forma. Você foi lá, fez o exame de sangue, né? Aquele que bota no testezinho rápido ali para avaliar. Se der positivo, o gato ele tem FeLV, tá? Falsos positivos é de uma raridade muito grande, nunca acontece, tá bom? Agora, se der negativo, não significa que seu gato não tenha, tá? Só significa que ele não tem carga viral ali na circulação dele, mas talvez ainda, entendeu? Talvez ele esteja num quadro de FeLV regressiva, ou seja, a FeLV está no corpo dele, mas está dormindo e algum dia ela pode voltar a acordar e causar problemas. Então, nessa FeLV regressiva que ela está dormindo, você só faz o diagnóstico dela pelo PCR, que aí é o exame de sangue mesmo, que você avalia a nível de DNA, entende? Ou RNA, ali a gente tem PCRs diferentes, tá bom? Então, se você quer ter real certeza se seu gato é negativo, você faz o teste rápido, deu negativo, faz um PCR depois e confirma para ver. Dos dois deu negativo, aí sim o seu gato é negativo, tá bom? Então, no caso da FeLV, você pode necessitar desse PCR, que é o exame de sangue em si, para fazer o diagnóstico. O monitoramento também vai ser imprescindível. Você tem um gato FeLV dentro de casa, no mínimo anualmente você tem que fazer um check-up dele, não só de exame de sangue, mas um check-up geral, de ir no veterinário, fazer um exame físico ali, né, tudo mais, se tiver condição de fazer um ultrassom, porque a FeLV predispõe a vários tipos de neoplasias que podem cometer órgãos abdominais ali, né, fazer talvez um raio-x de tórax, porque também a FeLV predispõe a linfomas mediastinais, a efusões pleurais, a problemas no geral. Então, se tiver condição, fazer tudo isso. Se não tem condição, pelo menos um examezinho de sangue ali, tá? Que aí você consegue avaliar, por exemplo, a questão da anemia, se ele está começando a ter anemia ou não, se ele está com um processo infeccioso, como que está a resposta imune dele, a própria função hepática e função renal. Então, você avalia, no geral, o quadro desse gato, já que o gato FeLV, ele é naturalmente mais predisposto a qualquer doença devido a esse quadro de imunossupressão que o próprio vírus já causa. Então a gente tem que fazer uma verificação mais de perto desse gato aí, tá? A 11ª situação são intoxicações. Então, o gato, quando ele tem um quadro de intoxicação, seja ele por qualquer coisa, se o gato comeu uma planta tóxica, ele comeu um alimento que é extremamente tóxico, ele comeu um medicamento que é muito tóxico, enfim, qualquer coisa tóxica que ele tenha ingerido, vai dar alteração hepática, vai dar alteração renal. Então, além dos sinais clínicos que já vão sugerir um quadro de intoxicação e às vezes você já vai, né, ver ele ingerindo aquilo e vai ter noção que ele se intoxicou de algo, o exame de sangue é imprescindível para você avaliar o nível de dano que aquele tóxico causou. Tá? Então você avalia função hepática, função renal, você também faz o hemograma ali para avaliar, né, a questão celular de células brancas e vermelhas para ver o estado geral desse gato. Tá bom? Então, intoxicação também é necessário fazer o exame de sangue.
12º, monitoramento de medicamentos. Se você tem um gato que tem uma doença crônica e que ele, portanto, precisa tomar o medicamento por muito tempo, ele vai precisar fazer esses check-ups de exame de sangue para avaliar como que tá. Por quê? Por exemplo, tem gatos que precisam tomar Gadernal, tomar remédios controlados assim de forma crônica para controlar alguns problemas. Tem casos de hiperestesia felina mais graves que o gato precisa de controle com ansiolítico e tudo mais. Então o gato vai tomar esses remédios todos os dias. Então tem que estar fazendo exame de sangue para avaliar a função hepática e função renal, né? Porque o gato que toma remédio todo dia, a função hepática pode ser comprometida. O gato que toma, por exemplo, né? Ele está fazendo um tratamento prolongado com prednisolona. Então, às vezes tem gatos que têm linfomas no geral. A prednisolona é um medicamento muito utilizado no tratamento de linfomas e geralmente é utilizado por muito tempo. Então, tem que fazer exame de sangue para avaliar como que está sendo a reação no corpo daquele gato àquele medicamento. Por exemplo, gatos que chegaram com um quadro, fazer um exame de sangue para indicar uma medicação. Então, por exemplo, o Meloxicam, Flamavest, não sei se vocês já utilizaram, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, muito utilizado em casos de cistite, né, de comprometimentos urinários no geral do gato. Só que ele pode causar algumas alterações renais, então ele não é muito... Hoje em dia a gente já tem guidelines com dose e tudo, falando que existe dose baixa segura para ser usado de uma certa forma crônica no gato, o Meloxicam, tá? Mas dependendo da dose ali de tratamento, ele pode ter uma certa toxicidade renal, tá? Usado da dose correta por curto período de tempo para o tratamento desses causas urinárias, não tem problema, tá? Não é preciso ficar se preocupando com isso não, tá? O problema é se usar por muito tempo e numa dose inadequada. Mas se o gato chega com um quadro de cistite, por exemplo, na clínica, o indicado não é já prescrever Meloxicam ali sem fazer um exame de sangue, entende? Porque se o gato ele tem um comprometimento renal, imagina que o gato é doente renal, mas ele não é diagnosticado, ele vai na clínica com um problema de cistite, faz um exame de sangue, vê que o gato tem doença renal, aí a gente vai tentar manejar sem Meloxicam ou usar uma dose mais baixa e mais segura para o rim. Agora, se você não tem noção, aí o gato chega doente renal, você vai lá dar Meloxicam numa dose que não era para dar por gato doente renal, agudiza o problema dele, tá? Então, às vezes também vai ser necessário fazer um exame de sangue prévio para aí sim poder prescrever certo medicamento visando essa alteração aí, tá bom? 13ª situação, avaliação de desidratação e eletrólitos. Então, se o seu gato chegou na clínica com vômito ou com diarreia, ele vai ter uma tendência a estar desidratado, tá? Então ele vai precisar obrigatoriamente de fazer um exame de sangue, tanto para tentar entender a questão do que está acontecendo com ele. Ele está vomitando, tendo diarreia porque ele está com uma infecção, ele está com alteração hepática, ele está com alteração renal, ele está, enfim, né, com o que está acontecendo com ele. E além disso, também para variar grau de desidratação, que você consegue ver através de alteração de hematócrito e principalmente para avaliar eletrólitos. Ele está perdendo algum eletrólito? Como que está o nível de fósforo, de potássio, de cálcio desse gato, né? Avaliar esses eletrólitos para, se precisar repor algum, fazer a reposição lá através da fluidoterapia. Então, o exame de sangue ele é imprescindível para fazer o devido cálculo de fluidoterapia e repor tanto a hidratação quanto os eletrólitos desse gato da forma correta, tá? E 14º, sem alteração visível. Coloquei sem alteração visível para vocês entenderem que o exame de sangue é uma ferramenta imprescindível para o diagnóstico veterinário. Vocês têm que entender que o gato não fala, que o veterinário não é adivinha e ele não faz milagre. O gato chega na clínica com perda de apetite e meu gato não está querendo comer mais, doutor. E é esse o sinal que o veterinário tem para trabalhar. Como que ele vai fazer um diagnóstico do que o gato tem só com ele não está comendo? É impossível. Então, em casos assim que eu não tenho nenhuma alteração visível ali, palpável, e não tenho a mínima noção do que está acontecendo,
eu preciso de, no mínimo, um exame de sangue para entender se tem alguma alteração, se tem alguma coisa, para partir do exame de sangue, entende? E eu estou falando isso para vocês compreenderem. E veterinário não é adivinha, tá bom? Ele precisa dos exames para entender o que está acontecendo com o gato. A gente não tem como perguntar pro gato: o que você está sentindo? Onde que está doendo? Você comeu alguma coisa diferente? Às vezes ele comeu, você não viu. Então, assim, são muitas variáveis e o veterinário só consegue trabalhar da forma correta, chegar no diagnóstico correto e aplicar o tratamento correto com os exames corretos, tá bom? Agora, Thiago, existem situações que o hemograma, que o exame de sangue no geral não vai ser necessário? Existe. Então, por exemplo, casos muito visíveis que já se sabe o que é, ou pelo menos sabe que não precisa de exame de sangue. Por exemplo, lesões de pele. Ah, o gato chegou com acne. Eu não vou pedir exame de sangue. Para quê? Eu já sei o que é. É um diagnóstico ali fácil enfim, não preciso fazer exame de sangue. Ah, ele chegou com uma alteração de pele ali. Eu não sei o que é, mas eu tô vendo que pode ser algum parasita, que pode ser algum fungo, alguma coisa. No geral, não vou precisar fazer ali um exame de sangue. Eu posso fazer para ver o estado, porque, por exemplo, às vezes o gato ele foi resgatado da rua, chegou na clínica todo lascado, com a condição de saúde ruim, com uma doença de pele. Aí eu preciso de exame de sangue, mas não por conta da questão de pele em si, mas por outras questões de saúde do gato. Agora, ele chegou com uma suspeita de esporotricose. Eu não preciso fazer exame de sangue no geral. Eu vou fazer o diagnóstico de esporotricose, vou medicamentar e ponto. Entendeu? Então, casos muito específicos assim não vão necessitar do exame de sangue. Mas se você quer fazer só para aproveitar, já estou aqui, já vou fazer mesmo, vamos ver como que tá tudo, faça, tá? Sempre é bom, tá? Para você ter uma noção geral ali. Mas só casos muito específicos assim que você pode virar e suspeitar que o veterinário está tentando arrancar alguma coisa. Mas talvez você vai ter a visão errada. Então nunca julgue o veterinário, sempre pergunte. Então, se você levou o gato ali pro veterinário e você está suspeitando que assim, eu acho que essa coisa que o meu gato está tendo aqui, ele não vai precisar de exame de sangue não. Aí o veterinário vai lá e pede um exame de sangue, pergunta ele, eu falo: doutor, qual que é a necessidade do exame de sangue? Aí ele vai te explicar. Se ele não conseguir te explicar, te enrolar e não saber nada, aí se suspeita, tá? Mas pergunte ele antes de julgar também, tá? Porque às vezes é um procedimento específico que ele utiliza para diagnóstico. Cada veterinário tem uma conduta clínica que também deve ser respeitada, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição, peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito o meu trabalho aqui no YouTube. Também quero te lembrar que eu presto um serviço de consultoria alimentar, onde eu analiso especificamente os dados do seu gato, o orçamento que você tem para comprar ração, sachê e petisco, te falo qual a melhor escolha dentro do que você pode pagar e dentro das particularidades do seu gato. Se você tem interesse nesse serviço, eu deixo meu e-mail aqui na descrição do vídeo. É só você me enviar um e-mail com o título Consultoria Alimentar que eu vou te atender assim que possível, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.